Então vamos lá, vamos começar com fito, então, né? Fito é um xodózinho meu, né? Eu gosto bastante. Na verdade, eu acho que é porque eu tenho umas raízes de todos os tipos, né? Eu tenho raiz índia, tenho raiz europeia, que daí vem aí português, eu tenho espanhol, tem alemão, né? Então tem uma mistura aí. A minha família sempre foi muito de utilizar chás, né? Minha avó sempre utilizava muito e aprendi bastante com ela, né? Não tudo que eu deveria, né? Aproveitei a minha avó muito pouco, sabe? Nesse quesito, né? Enquanto ela tinha uma chácara, não sei se é perto de Morungava, já que é Parobé, perto de Morungava? Parobé É, é perto de Taquara. perto de Taquara, né? Mas Taquara não é perto de Morungava? Não. Mas a gente tem que É subir para um outro lado, né? para o outro lado, é. É vindo de Novo É para o Hamburgo. outro. Mas eu acho que tem ligação de Morungava com, não com Taquara, talvez com, porque passando Morungava, para onde tu vai? Passando Morungava. Se a gente subindo aqui, vai para Taquara, mas se a gente pegar a esquerda, a gente vai sair na Lomba Grande. E daí Na pode Lomba ser. Grande, em Novo Hamburgo. Daí, assim, a Lomba Grande ela conecta com Novo Hamburgo, Campo Campo Bom Bom, e Parobé, eu acho. Ou Nova Hartz, isso. uma das duas aqui. Nova Hartz, eu acho que é Nova Hartz. Por ali eu acho que tem assim uma saída que dá para que se conectam, sim. E é bem legal também essa parte de Novo Hamburgo aí, da Lomba Grande, é muito legal também, muito legal. Uhum. E aí, então, quando ela tinha essa chácara, então ela plantava muitas coisas, né? E eu peguei muito a mão dela, minha mãe fala, ela diz assim, nossa, tu planta qualquer coisinha, qualquer galinha, tu põe na terra, já começa a vir, né? E, e sempre foi assim comigo mesmo, né? E aí eu tenho que dar para ter no apartamento, né? O que dá para ter, às vezes até o que eu olho e pega, assim, algumas apartamentos dentro de um vasinho, né? Mas aproveitei muito pouco, né? Deveria ter aproveitado mais, assim, os conhecimentos da minha avó com relação a chás, né? Mas daí depois, então, eu fiz dentro do curso de terapias holísticas, eu tive uma disciplina de fito. Depois, dentro da acupuntura, eu tive outra disciplina de fito, e depois eu ainda fiz mais um especializado em fito chinesa, né? Então, eu gosto bastante. Dentro da visão da fito chinesa, às vezes é complicado a gente achar materiais, né, que dão suporte, porque a fito chinesa, ela se baseia muito naquilo que eles têm lá, né? Então, muitas vezes são plantas que a gente não encontra aqui, né? Não encontra aqui na nossa região, nem sequer no Brasil, né? E até porque também a fito deles contém uma série de outras coisas que não são, para nós, fito é planta, né? Mas que não são plantas, né? Como até eu já acho que já comentei em algumas aulas com vocês, né? Que algumas coisas são de origem animal, né? Então, assim, corno de bicho, casca de bicho, né? Determinados bichos secos, né? Também, né? Aqui eu estava até olhando, né? Pedra pome, né? Pedra pome também entra, sapo também entra na fito, né? Minhoca entra também, né? Então, assim, é uma série de coisas que entram dentro da fito
e que vão fazer o tratamento, né? Então, são essas coisas, vespas, né? Alguns tipos de vespas, tá? Também entram aqui, pedras, né? Claro, a gente tem, por exemplo, um, um, um exemplo muito utilizado aqui no Brasil, que é a dolomita, né? Tá? Que é uma pedra, né? Um pó de uma pedra, né? Então, seria como a gente tem, então, pó de pedras aí de outra coisa, ó. Lacraia, escorpião, bicho da seda, né? A minhoca, tudo isso aqui entra dentro da fito chinesa, tá? O principal livro que eu utilizo é esse aqui, tá? Fito chinesa e plantas brasileiras, tá? Assim, de planta brasileira tem muito pouco, tá? Sou bem sincera, eu esperava mais quando eu comprei desse livro, tá? Quando eu comprei esse livro, eu esperava mais das plantas. Então, assim, ó, sou bem sincera de dizer para vocês, o que vocês precisam que deste livro tá na apostila, tá? Então, assim, só comprem se de fato vocês quiserem estudar mais, quiserem conhecer um pouco mais, né, a fito, né? Aqui tem mais coisas técnicas, né? Tá? Mas de uma maneira assim geral, ele me agregou muito pouco, porque são poucas ervas que a gente encontra aqui, né? Então, assim, até me lembrei de ti, já que porque eles falam da maconha aqui também, tá? Plantei hoje. Então tem. Oi? Plantei hoje. Plantou hoje? Sim, tem que plantar, isso aí. Tá? Então, assim, são muito poucas, né? Tá? Tem alho poró, capim limão, aí carrapicho bravo, né? Que é o picão preto, né? Hortelã, bardana, mora branca, soja, cavalinha, enfim, mas assim, são muito poucos comparado com a quantidade de ervas que nós temos. Inclusive, isso é uma outra questão que eu vou trazer aqui com vocês. Em cada um dos cursos, eu vi mais ou menos as mesmas plantas, tá? Então, assim, eu adicionei as que eu acho que a gente encontra mais facilmente, tá? Então, assim, mas por que tu não coloca essa tal? É muito fácil, porque a gente conhece, a nossa família usou, né, e tudo, mas não é, às vezes não é uma planta que é fácil da pessoa para quem a gente vai indicar tomar, que ela vai ter acesso, tá? Claro, a jaque aí tem um benefício estupendo, né? Porque ela pode plantar o que ela quiser. Lá na horta, inclusive, já o cliente dela já pode vender a erva, né? O chazinho para a pessoa, né? Já leva o tratamento, né? Pronto, né? Tá? Isso é bem legal, né? Mas para a maior parte dos terapeutas que trabalham aí, né? Que nem o Haru vai trabalhar ali mais no centro, né? Que não tem como, eu não tenho também como plantar assim para poder vender para os meus clientes, né? Então a gente vai ter que indicar um lugar para as pessoas comprar esses chás, né? Forneço E para aí, você. oi? Eu forneço para você. Pois é, né? Pode fornecer. E as tinturas também eu acho que vai ser bem importante, sabe? Já que eu acho que é uma área a se explorar assim, ó, gigantesca, tá? Por exemplo, é uma coisa assim que tu pode pegar e aí distribuir para todo o Brasil, tá? Porque assim, vou te dizer, não é fácil encontrar tinturas de algumas coisas, né? Tá? Eu acho que também como é que eu vou dizer? Essa tradição de fazer tinturas não é muito nossa, sabe? Né? Claro, assim, os antigos eles faziam bastante, mas, por exemplo, eu vejo isso mais forte lá no Nordeste, né? Onde eles fazem as famosas garrafadas, né? Que tem para vender nas feirinhas, né? Tu acha bem fácil, assim, na feira, tu vai lá, tu encontra, assim, ó, garrafa de tudo, pega marido, não sei o quê, sabe? Umas coisas, levanta defunto, né? Umas coisas assim. E eles vendem muito aquilo, né? Tá? E tem muitas opções, né? Aqui a gente acha pouco disso, né?
Então, seria um universo a ser explorado aí para quem quiser, né, Jaque, né? Fica a dica aí, né? Fornecer aí para os colegas, né, para os profs, né? Seria bem interessante. Pode ver o que vocês precisam, que eu produzo aqui as ervas. Eu gosto muito da função e eu acho que é muito importante para complementar o tratamento, a gente saber a procedência da planta, cuidar, da forma de Com secar. certeza. Eu acho Isso isso faz toda a fundamental. diferença. Com certeza, tá? Só me dizer o que vocês querem, que eu produzo. Então, vamos lá, né? Então, então, na fito, então vocês vão encontrar, vocês vão achar assim, ah, mas tu não colocou tal chá, tá? A gente até pode discutir coisas que não apareceram aqui, né? E se vocês quiserem também que eu adicione alguma coisa, a gente pode combinar, porque eu tô sempre adicionando. A Lê é que fala, né? Desde que a gente tornou algumas disciplinas online, como elas ficam a gente não perde muito tempo com muitas coisas, né? Assim, sabe, parada, cafezinho, essas coisas, então rende. Então, a Lê até fala bastante, ela diz assim, ai, nossa, tu colocou bastante coisa aí nessa fita que as outras turmas não tiveram, e de fato, assim, eu sempre estou adicionando coisas, tá? Sempre estou adicionando coisas, né? Então, depois eu vou passar o material para vocês, né? E aí a gente vai ajustando, então se precisa ajustar alguma coisa e a gente vai fazendo, tá? Então vamos começar aqui, né? O termo, então, fitoterapia, ele vem da junção de fito, né? É uma palavra grega, né? Que significa planta, e terapeia, né? Que eles chamam lá de terapeia, que seria terapia, né? E, enquanto parte da medicina chinesa, ela estuda as plantas medicinais e as aplicações no tratamento dos distúrbios que impedem o equilíbrio geral do organismo, né? Homeostase é equilíbrio geral do organismo, né? A gente conseguir manter o nosso organismo funcionando de uma maneira adequada, né, em todas as suas funções, tá? E ela vai ser uma alternativa natural para o tratamento das pessoas. Então, assim, quando a gente pensa em medicina chinesa, eles vão dizer o seguinte, os chineses: primeiro, se ajusta a alimentação. Olha só como a gente faz, né? Como deveria ser, pelo menos, tá? Gente, eu só vou dar um aviso para vocês. Tá começando a chover aqui, tá? Tava trovejando, trovejando, trovejando bastante e agora tá começando a chover. Já tô ouvindo e já tá dando aqui uns sinais da minha internet, tá? Então, se por acaso eu cair, permaneçam aí que eu tento entrar logo assim que retorna, eu entro e vou falando com vocês ali no grupo, tá? E então os chineses vão dizer o seguinte: quando a gente está com desequilíbrio, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para a alimentação e nosso estilo de vida, que inclui todas aquelas coisas, né? Descanso adequado, excesso de trabalho físico ou mental, né? Sono, todas aquelas questões que têm a ver com o nosso dia a dia, né? Com o nosso estilo de vida, né? Falta ou excesso de atividade física, né? Descanso adequado, né? Tudo isso vai entrar dentro desse termo aí, alimentação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para isso. Ajustamos isso e não resolveu o problema, aí nós vamos para fito, tá? E aí, claro, dentro da parte da alimentação, deixa eu voltar um passo, tá? A gente vai ajustar também os nossos alimentos, né? Para que eles tragam o suporte vitamínico que nós precisamos para ajudar todos os nossos elementos, né? Então, 5 elementos. Então, dentro da parte da alimentação, é muito importante também a gente cuidar dos 5 elementos, né? Depois disso, a gente dá o próximo passo. Então, qual é o próximo passo? Fito. Fito, daí vão ser as ervas e essas coisas, né? Que eles adicionam na fito. Então, né?
que são coisas até de origem animal, tá? Não resolvendo, fazendo esses dois ajustes, tá? Então, ajustando a alimentação, estilo de vida, incluindo a fito, não resolveu, aí sim nós iríamos para a acupuntura e suas terapias adjacentes, tá? Essa é a ideia. E aí, assim, não resolvendo com tudo isso, aí sim, né? Médico, tá? Aí sim, terapias ocidentais, né? Medicina ocidental, tá? Então, esse seria o caminho feliz aí da visão da medicina chinesa, tá? Mas a gente não faz muito bem esse caminho, mas a gente faz tudo ao inverso, né? Vai primeiro no médico, começou a não tá bem, vai lá no médico, aí do médico não deu certo, daí vai para acupuntura, daí lá na acupuntura manda, né? Já dá um chá, né? Já começa com chá, aí o acupunturista fica lá batendo na tecla, muda estilo de vida, muda estilo de vida, muda estilo de vida, né? Aí, por último, muda estilo de vida, né? Parece que tá tudo invertido, tá? Então, nesse sentido, então, a gente faz bem ao contrário do que recomendaria, né, a filosofia chinesa, né, e a medicina chinesa de um modo geral, tá? Mas a fito, ela tem uma cadeira cativa no meu coração, porque de fato faz toda a diferença quando a gente alia, né, a fito ao tratamento da acupuntura, né? E as outras técnicas aí entram também, né? Então a gente faz uma acupuntura e aí o cliente vai lá tomar fito, sabe? Faz uma diferença, dá uma potencializada ali na nossa entrega, né? Tá? Porque a fito é aquela nutrição que ocorre de dentro para fora, né? É o tratamento que vem de dentro, né? E aí isso faz toda a diferença. E mais do que isso faz com que o próprio cliente crie um conceito, né, ou um fundamento de que ele também precisa fazer a parte dele, né? Eu acho isso muito importante, porque às vezes o nosso cliente, ele quer um resultado assim como ele tem de um remédio, né? De um remédio para dor de cabeça. Ele quer ir lá fazer uma sessão de acupuntura e sair com todos os problemas, todas as dores resolvidas. E não funciona assim, não funciona assim, né? As técnicas naturais, elas são muito boas e às vezes a gente até consegue um ótimo resultado numa primeira sessão, entende? Mas aquilo não se sustenta se não houver uma mudança, né? Então, é preciso que as pessoas cada vez mais enxerguem quanto o que elas fazem também vai determinar o sucesso ou não do tratamento, né? E eu acho que a fitoterapia, que é aquele negócio, né, da pessoa parar, né? Aquele tempo, respirar. Aí ela pega uma erva, né? Daí ela esquenta uma água, daí ela prepara o chá, né? Tem toda essa coisa aí da paciência, né? Do estar fazendo algo para si, né? De colocar até uma energia extra nisso, né? Nesse processo, né? Até se a gente for estudar aí o ritual, né, do chá é muito importante para os chineses, né, e para os japoneses, né? Eles têm vários rituais, todo um cuidado com o chá, né? Que é muito significativo, porque é isso, né? A gente já sabe como é que funciona isso. Quando a gente faz uma comida e a gente não tá bem, como é que fica a comida, né? Ela não fica boa, ela não fica, né? Ela fica ou sem gosto ou com um excesso de sal, muitas vezes, né? Ou às vezes fica totalmente intragável, né? Porque a gente não tá bem. Então eles têm todo esse cuidado que vai para além, né? Do fazer o chá, do ter o benefício da fito, né? Vai para o seu próprio cuidado, né? O seu próprio benefício, né? E colocar toda uma energia ali nesse momento, né? Então, isso eu acho bacana, sabe? Isso aí faz todo sentido aí para a gente mudar um pouco, sabe? A estrutura do ser, né? A gente quebra um padrão ali, sabe? A gente insere uma nova coisa, né?
na rotina dele, né? E isso é muito importante, né? Porque ele começa a ver que tem espaço para isso, sabe? Ele dá um jeito, ele vai lá e faz, né? Ele consegue o espaço para fazer, né? E aí ele toma gosto por isso, né? Então, tá pedindo mais chá, está pedindo para outras coisas, né? Tá indicando, né? Numa das aulas, não sei. Meu marido estava começando com pressão alta, estava muito estressado no trabalho, né? Muito trabalho, enfim. E como é que eu comecei, né? Eu disse para ele, ó, pode melhorar essa tua alimentação, né? Tava se alimentando muito mal, porque fazia hora extra, daí comia lanche de noite, né? Ó, à tarde, e lanches não saudáveis, né? E, e muita carne vermelha, né? Então, adicionei, né? Beterraba é muito bom, gente, para quem tem pressão alta. Bom, anotando aí as dicas, né? Se vocês querem, né? Desculpa, Tamara, Então, ele eu não adicionou a entendi. beterraba. Qual parte? Não entendeu? O que adicionou? Beterraba. Primeira coisa que tu falou. Beterraba, tá. Primeira coisa, mexer na alimentação, né? Reduzir carne vermelha, acabar com os lanches não saudáveis da noite, né? E adicionar, então, beterraba, tá? Beterraba tem estudos, até se vocês querem complementar essa disciplina, tá? Sugiro muito um livro, deixa eu ver se ele tá aqui, eu acho que não, acho que eu emprestei. Eu emprestei, tá, gente? Mas espera aí. Tá uma bagunça aqui na minha sala. Uma sede. Eu acho que eu sou a única capricorniana da face da Terra que sou bagunceira. Tá? Achei ele aqui, ó. Não é. Se vocês... Oi? Não é a única. Eu não escuto, não entendi. Tu não é a única capricorniana desorganizada. Bagunceira? É? Ai, que bom, então. Não me sinto mais tão sozinha no mundo. Que eu sou muito bagunceira, tá? Então, assim, ó, se vocês querem adicionar um livro muito, muito, muito bom, tá? Esse livro aqui, tá? Para essa disciplina, esse sim eu recomendo comprar, tá? Até para emprestar para os clientes, né? Tá? Esse livro todo é baseado em estudos, né? Tá? Então, o nome dele é Comer para Não Morrer. São dois escritores, o Michael Greger com Jean Stone, tá? E ele vai trabalhar toda a nossa alimentação, né? E aí aqui, então, eu fiz algumas leituras, claro, eu já sabia de algumas coisas, né? Então, eles descobriram que beterraba é muito bom para pressão alta, tá? E aí, junto com a alimentação, eu já fiz a fito, já dei o passo seguinte. Eu sabia que não ia conseguir reduzir a carga horária, né? Mas a gente deu uma melhorada assim na qualidade de tempo dos finais de semana para, de fato, assim, deixar o final de semana para relaxar, para descansar, para dormir, né? E aí eu já dei o passo 2 com ele, tá? Aí eu já indiquei a fito, tá? Que fitos eu indiquei, né? Chá de hibisco, gente, maravilhoso para pressão alta, tá? Chá de hibisco, cidreira, tá? Capim, né? Capim-limão, tá? Melissa, camomila, né? Todas as ervas que dão uma tranquilizada, né? Então, e aí fiz um pacotinho e comprei aqueles de saquinho, porque eu sabia que ele não ia levar ervinha, que ele não ia fazer, né?
Então, eu comprei de saquinho mesmo, tá? E levou. Daí eu fiz um mix, assim, sabe? Né? Já botei tudo dentro da caixinha, daí dizendo, ó, vai tomando na sequência, porque daí cada dia era um. Ele tomava 2 xícaras, tá? Durante o dia, uma de manhã e uma de tarde. Gente, em 2 semanas, a pressão dele regulou. Regulou. Eu não fiz um aurículo, eu não fiz acupuntura, eu não fiz nenhum outro tratamento, tá? Então, tava assim, ó, 15 por 9, 16 por 10, né? Com essa pressão, tem gente que já tá indo para o médico, né? E aí não foi necessário, né? Regulou, até hoje está regulado, a gente faz o controle, tá? E ele continua tomando chás, cuidando da alimentação mais ou menos, né? Já voltou a meio que chutar o balde, né? Enfim, e tá trabalhando bastante, tá? Outra indicação que eu vou dar para vocês aqui é esse aqui, tá? Barriga de trigo, para quem ainda não conhece, fala todo sobre a história do trigo, né? E as situações que o glúten vai causar nos nossos sistemas, né? Tudo que o glúten vai causar nos nossos sistemas, né? Como eu já até comentei com vocês lá numa das primeiras aulas que eu me lembro, o glúten ele se gruda na bainha de mielina e diminui, né, a potencialidade das sinapses, né? E com o tempo vai diminuindo as sinapses entre os neurônios, e isso quer dizer que atraso, né, cognitivo, tá? E de aprendizagem, ok? Doenças, né, como Alzheimer, Parkinson, né? E outras, né, que dificulta aí, que vem muito do sistema nervoso, né, da dificuldade do corpo, né, de fazer seus movimentos, né, tá? Então, tem uma série de coisas que o trigo não, né, o trigo não tem problema, né, todo mundo diz, mas era a comida de Jesus, como é que pode ser ruim, né, o problema foi a mistura das cepas de trigo. E isso é que foi que começou a gerar o glúten. Não existia o glúten nas cepas originais do trigo. Mas aí, para tornar o trigo mais resistente, né? Nos períodos de plantação, então eles misturaram cepas do trigo, né? Cepas, o que são, né? São espécies de trigo, tá? Não estou falando nem de transgênico aqui, tá? Foram espécies de trigo que, quando foram, né, cruzadas, né, dentro de laboratório, aí criou o glúten, ok? Antes, trigo não tinha glúten, tá? Então, hoje tem, em função dessas misturas genéticas que eles fizeram, ok? Transgenia, E um outro né? livro, Essa mistura a gente vai... genética é transgenia. Oi? Essa mistura genética aí é transgenia. Sim, mas aí transgênicos ainda mistura outras coisas, né, Jaque? Estou falando aqui só de misturas de cepas originais, sabe? Os transgênicos misturam outros tipos de coisas, né? Eles pegam um pedaço de um gene, de um determinado, às vezes, bicho, e coloca lá no trigo, por exemplo, né? Tá? Então, aí tem mais coisas envolvidas, né? Químicos também envolvidos, né? E temos mais esse livro aqui que eu gosto bastante também, que é o Comer, Como, Quando e Porquê, tá? Que é baseado nos 5 elementos da medicina chinesa, né? Tá? E também é bastante bem bacana também. Ele separa os alimentos quanto ao sabor, né? Porque lembram que às vezes a gente mistura um pouco o que a gente sente, né, com o que de fato é. Por exemplo, né, o alho, a gente sempre acha que ele é picante, né? E na verdade o alho tem natureza doce, porque o que fica depois, né, da gente comer um alho, né, lá no paladar, no fundo, é o adocicado, né? Então, às vezes a gente se engana um pouquinho nessas questões, tá? Então, aqui também Que o livro... autor é, Pro?
É a Rita Córdova. Ah, Eu tá. acho que é Essa eu tenho. Córdova. Eu até acho, eu comprei aí na Feira do Livro de Porto Alegre, tá? Eu não sei se ela não é aqui de Porto Alegre. Essa editora é de Porto Alegre. Eu acho que ela também é de Porto Alegre, tá? Então, Deixa eu ver se o está Haru escrito aqui. imprimiu para mim, eu tenho o Haruzinho imprimiu, ó. Esse aí? Ah, legal, ótimo. Isso aí, é muito bom. Ela é natural de Lages, Santa Catarina, mas ela é fisioterapeuta de Porto Alegre, viu? Tá? Sim, a Bodigaia é daqui de Hamburgo. É, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Tudo bem até aqui, gente? Na verdade, é de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Aqui está escrito que ela é de Lages. Não, a editora, a sede da editora é São Francisco do Sul. Tá. Aqui para mim tá assim, ó. Bodigaia, Caixa Postal 847, Porto Alegre. Aqui para mim diz editora Bodigaia Limitada, Caixa Postal 120, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Talvez se mudou. Né? A minha edição é de 2007. A minha também. Pois é, então não sei. Alguma coisa aconteceu aí. Então, dentro da história, né, quase não preciso nem entrar muito aqui, né, mas já remonta há muito tempo, né, a história dos chás, do uso da fitoterapia como algo medicinal, né, então ele foi sempre utilizado aí na história, né, chás, cataplasmas, né, as tinturas também, né, antigamente eram muito utilizadas, né, tá? Muitos chás aí também com efeitos foram utilizados na história para eliminar, né, pessoas, eliminar opositores, né, então o chá, de uma certa maneira, ele modificou até muitas vezes a história da humanidade, tá? Porque era utilizado, né, com outros propósitos, inclusive, né? Tá? Então, mas a história que mais ficou foi do imperador Shenlong, né? Que ele que teria descoberto, de fato, uma lenda, né? Uma lenda, uma historinha que não é comprovada, né? Está escrito em alguns livros, né? Fazem o relato dessa historinha, mas ninguém sabe se aconteceu de fato, né? Meados de 250, então, antes de Cristo, né? Eles na China eles ferviam muita água para então fazer as limpezas, né? Lavar determinadas roupas, sempre eles foram muito bem alinhados com isso, né? Sempre mantiveram muitas posturas, né? Muito alinhadas com relação a isso. E aí, então, tinha vários, né, tachos, né? A gente diria tacho aqui, lá deveria ter outro nome. E fervendo água, né, no jardim, lá no meio do jardim, tá? E o imperador estava caminhando, fazendo suas caminhadas, né, refletindo, né, sobre o império, sobre a vida, né? E aí, então, uma árvore, então, caíram algumas folhas, né? E ele percebeu que a água daquele tacho modificou de cor, né? Então, e que saíram, né? Saiu um aroma, né? Uma coisa, né? Diferente, ele percebeu, né? E aí ele decidiu tomar aquela água para ver o que é que tinha, né? E ele gostou do sabor, né? Ele diz que ele se sentiu melhor depois de tomar, né? Aquela infusão. Tá? Então, dizem, tá? Porque como lá na China é muito comum o chá verde, né?
tá? Então, dizem que as folhas eram da Camellia sinensis, né? Bem, e aí ali começou, então, uma série de... Ele chamou lá o médico mor do Império, e ele disse, olha, tem alguma coisa aqui, a gente precisa olhar para isso, né? E aí começaram a fazer experimentos, né? Claro que nem todos os experimentos deram certo, né? A gente sabe que muitas pessoas morreram nesse processo, mas faz parte, né? Muito bem. Antes disso, também foram encontrados, então, relatos, né, há mais de 3.000 anos atrás, né, antes, né, da vinda de Jesus, inclusive, né, o papiro de Ebers, né, George Ebers, então, encontrou um rolo de papiro, né, em que ali ele encontrou uma frase, né, que foi muito importante para ele, né, isso foi em 1873, quando ele descobriu isso, né, que descrevia assim a frase: aqui começa o livro relativo à preparação dos remédios para todas as partes do corpo humano. Então, era o primeiro tratado médico egípcio que era identificado, né? E ali tinha relatos de muitos tipos de ervas, né? Muitas preparações que até os cientistas na época ficaram impressionados, né? Tá? Então, eles usavam zimbro, né? Semente de linho. Hoje o zimbro é mais utilizado aí para fazer bebidas, né? Tá? A semente do linho, funcho, o alho, né? A folha de sene, né? O lírio, para fazer preparos, né? Então, das mais variados tipos de preparos foram identificados nesse papiro, né? Em 1924, os técnicos do Museu Britânico também conseguiram identificar 250 vegetais, minerais e substâncias, né? Que eram conhecidas, né, pelos médicos babilônicos, né? Então eles identificaram lá inscrições, né, em outros locais históricos, né? Tá? Os gregos também utilizaram, né, os conhecimentos até dos egípcios, né? Muitas coisas surgiram no egípcio e foram no Egito e foram, né, se dispersando, né? No início da era cristã, né, Dioscórides, né, ele inventariou no seu tratado de matéria médica, que é um tratado muito conhecido, né, mais de 500 drogas de origem vegetal, mineral ou animal, ó, como a medicina chinesa, né? Galeno também, né, denominou sua farmácia galênica, né, e aí ele fazia preparações com álcool, né, com vinagre, né, com água, né, e ungüentos, né, então ele fazia diversas preparações para tratar, né, e aí nós temos também o mais famoso deles, né, Hipócrates, né, através do Corpus Hipocrático. Então ele escreveu aí, descreve remédios vegetais, né, e tratamento para várias situações aí, né, que é conhecido até hoje, né. E Hipócrates já dizia, né, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento, né. Então, sempre prezaram muito pelo uso, então, das coisas naturais, né. Já bem relacionado com a fito chinesa, então, né, ela já é famosa, né, então, em 73 foram descobertos 14 livros de Hunan, lá onde surgiu aí o Covid, né, então, os primeiros livros sobre medicina herbária, né? Essas fontes mencionam 52 doenças, 283 prescrições e 247 plantas, né? Incluindo o alcaçuz e muitas que a gente utiliza até hoje, né? E assim eles foram descobrindo, né, vários relatos, outros livros, né, que traziam a medicina herbária chinesa, né, e traziam mais ervas, né, tá? Teve um
aqui 200 anos depois de, por volta de 500, 700 depois de Cristo, né? Su Xing realizou um compilado, né, contendo 850 substâncias medicinais em 27 volumes. Imagina o trabalho de fazer tudo isso, né? Tudo isso à mão, tudo isso, alguns, né, com desenhos da planta, né? Porque naquela época não tinha como verificar como eles fazem hoje, né? Não tinha os equipamentos para verificar se uma planta era de fato aquela. Então, muitas vezes eles faziam um desenho da planta, né? Então, para sempre poder identificar a certa, né? E em 1973, depois de Cristo, né, teve mais um livro que foi elaborado na dinastia Sung, que relacionava 984 ervas, né? Então vejam que só na medicina chinesa a gente tem uma infinidade de coisas, né? Aí imaginem aqui, né, dentro da nossa realidade aqui, tendo a Amazônia, que a gente sabe que tem plantas que ainda não foram descobertas, né? Espécies, né? Que ainda nem sequer foram catalogadas, né? Então há uma infinidade de coisas, né? E tudo isso é uma riqueza natural, né? Para o ser humano, né? A medicina chinesa, de uma certa maneira, ela preza muito por isso, porque ela olha para as coisas naturais e ela entende que para cada problema que a gente tem que haver uma forma natural de tratamento, né? Quem tinha muito essa ideia também era o Dr. Bach, né? Ele tinha muito essa ideia de o simples, o natural, que Deus não iria mandar um problema para nós termos que resolver sem que ele mandasse também uma solução, né? Então, ele sempre acreditou que havia uma solução lá no natural, né, que iria dar cabo daquela situação, né, que a gente só precisava encontrar, né, essa solução, né, mas que a solução para tudo que existe já nasceu com o problema, né, tá? Então aqui a gente tem, né, uma série de coisas, né. Tô passando, vocês não estão vendo? Aqui, não. Não? Ai. Não. Não sei Vamos nem de qual é novo, slide que então. tu tá. Tá, peraí. Deixa eu parar aqui e vamos começar de novo. Tô aqui nesse, ó, que é parecido com lá com as plantinhas da Jaque, ó. Tá? E aí? Apareceu aí para vocês? Um breve histórico? Todo em Não. japonês? Apareceu, breve histórico. Isso aí, tudo em japonês. Tudo em chinês, parece uma maconha, tá vendo? Aham. Tá? Então é isso aí. Eu tava aí. Tá? E aí, assim, nós temos vários outros, tá? Coloquei tudo aqui, né? Tudo que foi encontrado, né? Em termos de escritos e tratados, né? Tá? Na China atual, né? Nós temos, então, hospitais. Estão enxergando? Eu troquei já. Já tá, tem umas fotos agora. Não. Oxe. Por que será que ele não vai, né? Ah, acho que é isso aqui, ó. E agora? Ainda não? Sim. Agora sim? Tá. Então, na China, hoje, como é que funciona, né? Nós temos hospitais que têm isso bem delineado, tá? Nós temos hospitais que são somente medicina tradicional chinesa, tu vai lá, tu só tem tratamentos da medicina chinesa, tu tem toalha de fogo, tu tem ventosa, tu tem moxa, tu tem acupuntura, tu tem auriculoterapia, né? Tu tem todos os tratamentos vinculados à medicina chinesa e à fitoterapia também, assim como vocês estão vendo, tá? Que então o doutor, né? Ele vai lá, ele te atende e aí tu já leva a tua fitoterapia, né?
E aí tem uma série de coisas, né, que tu vai encontrar nisso aí, né? Tu vai receber um saquinho, tá vendo? Eles fazem assim, ó, eles vão lá, pesam, né? As quantidades que tu precisa, colocam tudo misturado no saquinho. Tu não sabe o que tem ali dentro, né? Tu não sabe se tem bicho, se tem só ervas, se tem chifre de boi, se tem o que que tem ali, tu não sabe, tá? Aí tu recebe esse saquinho, já vem a misturinha pronta. Aí tu vai fazer teus chazinhos, eles vão te indicar como tu vai fazer esses chazinhos, né? E aí tu vai fazendo teus chazinhos e vai tomando, vai melhorando, né? E já, claro, já recebeu a técnica ali no hospital, né? Temos hospitais também mistos, né? Onde nós temos uma mistura de técnicas da medicina ocidental, um hospital normal, como a medicina ocidental, mas que também temos disponibilização das técnicas, né, da medicina chinesa e da fito. E temos também hoje em dia, já tem hospitais que só são medicina ocidental, tá? Então, tem todas essas formas, né? Também há os médicos, né, da rua, né? Então, tu tá andando numa rua, tu entra numa portinha e ali tem alguém que aplica a ventosa, né? E aí ele vai te indicar um chá, alguma coisa para te tomar, daí tem as herbarias também que tu vai lá e aí eles também pegam aí todas essas caixinhas assim organizadinhas ou os potes organizadinhos, né, Jaque? Já imaginou? Né? Como é que vai ser teu futuro espaço lá? Tá? Teu futuro espaço, olha aí, ó, já vai, né, materializando, né? E aí, aí você vai, ele faz o mesmo esquema, ele pesa tudo, mistura tudo ali no mesmo pacote, e tu leva, nem sabe o que tu vai tomar, né? Tá? Então, é assim que funciona lá na China, né? Deixa eu passar aqui, vamos ver se vocês vão. Tá aparecendo para vocês? Trocou o slide? Sim, trocou. Tá. Ah, então tá. Tá? Então, vamos ver aqui no Brasil, né? O histórico do uso aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe, né, que muita coisa do que a gente conhece aí das ervas veio dos indígenas, claro que eles têm uma sabedoria gigantesca, né, e complexa, né, das plantas, do uso das plantas, né, para tratamentos, porque era o único recurso que eles tinham, né, os pajés, né, os jesuítas também trouxeram alguns conhecimentos de chás, tinturas, algo um pouco mais elaborado, né? Demais colonizadores, então, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, né? Cada um tinha seu jeito, tinha suas ervas, inclusive alguns traziam algumas ervas, né? E algumas substâncias para tratamento aqui, né? Os escravos também tinham muito conhecimento, né, do uso das ervas, né? Tá? Da cultura africana, né? E as migrações intra-regionais, né? Então, toda essa misturança foi fazendo se difundir aí todos os conhecimentos, né? Então, não dá para dizer que é só uma linha, né? Ah, não, foi só os indígenas. Ah, não, foi. Teve uma série aí de situações que tornaram o Brasil um polo aí, né? Gerador de saúde, em termos de tratamentos naturais, né? Assim como a gente vê a medicina bastante fechada, né? Apesar de já ter, né, aberto as portas aí da acupuntura para outros países, né? E tudo, mas ainda a gente vê que é uma cultura muito fechada, né? A gente tem pouco ainda conhecimento de tudo o que é. Eu acredito que só indo mesmo para lá, né, estudando lá diretamente, que a gente consegue ter esses conhecimentos em mais profundidade, né? Que mais, né? Aqui no Brasil, então, hoje a gente tem uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, tá? Para garantir à população brasileira o acesso seguro, né, a plantas medicinais e fitoterápicos, né? E para promover o uso sustentável, né, da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria, né? Vinculada aí com a fito. Inclusive, a minha mãe, ela tem
um amigo que ele vende esses chás que a gente encontra nessas casas naturais, enfim, né? E ele tem trazido alguns relatos, tá? Que algumas coisas estão tramitando no Congresso, né? Em outras esferas, então que a gente já não vai encontrar muitos medicamentos. E aí a gente vai depender da Jaque aí se mantendo, né? Acho que a Jaque até já sabe de alguns, né, Jaque, que eles estão proibindo de plantar. Por que eles vão proibir alguém de plantar algum chá, uma erva, né? É porque eles querem ter o domínio sobre aquilo, né? E aí, então, ele até trouxe para minha mãe, bah, vai ter algumas ervas que não vai ter mais para te comprar, né? Tu vai ter que tomar o remédio, o composto fitoterápico, né? Porque vai ficar tudo na mão, no controle aí da indústria farmacêutica, né? Então, tem muita coisa. Aí o cardo mariano, a gente já está vendo uma escassez, uma dificuldade de comprar, né? Eu falei para vocês, né, que é um dos principais recursos que tem havido aí para melhora da esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, tá? É o cardo mariano, então ele já está saindo, né? Porque quem usa muito a farmácia de manipulação, né? Manda manipular silimarina, é o princípio ativo do cardo mariano, né? Tá? E assim, outras substâncias. Parece que o chá de amora também, eles vão proibir a venda assim, né? In natura, né? E aí só vai encontrar, então, as cápsulas, né? Tá? Então, complicado, né? Complicadas nossas situações aí governamentais, né? O que mais nós temos aí, né? Então, um dos princípios orientadores dessa política é a ampliação das opções terapêuticas e a melhoria da atenção à saúde aos usuários, principalmente no SUS, né? Aí nos postinhos, né? Então, essa política que instituiu a fitoterapia no SUS, é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? O serviço da FITO, né, é ofertado em 1.108 municípios, isso são dados lá de 2017, tá, do CISAB, né, que é o Sistema de Informação em Saúde e Atenção Básica. Eu até acho que é bastante, né, já temos uma grande distribuição aí, né, e já se sabe, né, tem relatos, então, dentro das secretarias, né, principalmente as secretarias regionais, né, que englobam aí o estado, né, eles têm muitos dados, né, aonde implanta, gente, né, terapias naturais, né, as práticas, né, no SUS, né, oferece lá no posto de saúde, né, aí, acupuntura entra várias, né? Aurículo, fito, entra várias, inclusive constelação também. A gente tem uma redução de 30%, gente, 30% é bastante, tá? 30% aí tem uma redução aí nos custos daquele postinho, né? Tá? Porque realmente são terapias que são em conta, né? Custam barato, né? E tem um ótimo resultado, tá? Então, na média, aí uma redução de 30%, né? Então, em 2016, por exemplo, né, nós tivemos 89 mil atendimentos, mais de 89 mil atendimentos, né? De fitoterapia, tá? Em 1.205 estabelecimentos de atenção básica, né? De 822 municípios, tá? 57 serviços em funcionamento com média e alta complexidade, né? Então, vejam aí as pinturinhas, né? Atualmente também o consumo de fitoterápicos tem aumentado, né? Através da pandemia houve muitas pessoas buscando isso, né? Buscando se desenvolver. Eu, por exemplo, atendi muitas pessoas que diziam assim, eu não quero ir no hospital, tô com medo de ir no hospital, tô com medo de ir no médico. As pessoas não queriam buscar os recursos da medicina, ficaram muito
desconfiados em função dessa vacina, da maneira que foi, né, desenvolvida, que foi ofertada, né, meio que enfiando goela abaixo das pessoas, né, sem ter os devidos trâmites, né, de pesquisa, né, então as pessoas ficaram muito desconfiadas, né, então também por causa do alto custo dos medicamentos, a gente sabe que tudo está subindo depois da pandemia, muitos remédios também saíram, estão em falta, gente. Agora que a gente está sentindo falta de suprimentos de vários tipos de produtos, né, de várias áreas da cadeia produtiva, porque não houve aquela parada, né, da pandemia, né? Então, por exemplo, esses dias aqui em Bento, não tinha a Berotec, nem a Aerolin. Sabe o que é isso? Né? Berotec e Aerolin são os principais para fazer nebulização, né? Para abrir os brônquios, para a pessoa respirar melhor. Não tinha. Aí eu tenho uma cliente que levou os filhos, então, para Novo Hamburgo, né? E lá em Novo Hamburgo também não tinha, né? Então, o que está acontecendo, né? Tá? Então, muitas vezes também essa escassez acaba fazendo as pessoas buscarem outras alternativas, né? Difícil acesso, muitas vezes, assistência básica, então, algumas pessoas têm dificuldade, às vezes os postos não são bons, né, em determinada cidade. Também tem aumentado a preferência por produtos naturais, cada vez mais, né, aí as mídias, né, as redes sociais, né, fomentando também um estilo de vida mais natural, né. O aumento de cultivo de plantas também ocorreu durante a pandemia. Eu, por exemplo, eu aproveitei, né, que eu tinha um pouco mais de tempo livre, refiz os meus vasos, né, reguei, né, troquei terra, né, tive bastante tempo para fazer isso e aproveitei para fazer isso mesmo, né, e eu conheço várias pessoas que fizeram o mesmo, né, tá? A cultura do retorno das origens, né, a gente tem várias linhas indo para aí, né? Inclusive das dietas também, a gente começou a ouvir falar há poucos anos atrás a tal da dieta cetogênica, né? A dieta dos nossos ancestrais, né? O retorno às origens, né? Então, tá vindo muito isso, né? Também não necessita de receita médica, então a pessoa ela pode comprar um livro, como por exemplo, né, esse livro aqui que eu comprei, né, e aí eu li então as pesquisas recentes que saíram sobre a beterraba, sobre o hibisco, né, e aí já indiquei para o meu marido, né, as pessoas normais também podem ter feito isso, né, claro, eu sou uma estudiosa, gosto de estudar isso e tudo, né, trabalho com isso, mas qualquer pessoa podia ter feito a mesma coisa, né, e os efeitos colaterais reduzidos em relação aos alopáticos, né? Então, assim, são poucas as ervas que nós vamos ter, de fato, efeitos colaterais, né? Então, muitas até têm um efeito colateral quando tu toma em excesso, né? E esse é o maior cuidado que nós temos que ter com a fitoterapia, tá? Porque a diferença, né, da fito aí, né, para um veneno é a dose, tá? É a dose, porque tem determinadas fitos que se a pessoa tomar demais, né, por muito tempo, uma carga muito alta, né, isso vai ser danoso para o organismo dela, né? E aí, para cada pessoa, lembram, a regra lá do pensamento da medicina chinesa é sempre o mesmo, né? Para cada pessoa vai bater no seu ponto fraco, né? Naquela parte lá onde o biotipo dela vai penar mais, né? Conforme o seu elemento, né? Conforme o seu elemento de choque, né? Então, da mesma forma, vai ser aqui para as pessoas que tomam e fazem uso dos chás, né? E da fito. Se tomar demais, é bem provável que vai sobrecarregar algum dos sistemas, né? Tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos adiante. Eu só quero ler depois para ti o do Carlos Mariano, que eu tenho um livro que é bem interessante, que é compartilhar contigo. Pode ler. Esse livro aqui, ó.
Esse eu não tenho. Nem sabia que o Deepak Chopra escrevia sobre ervas. Bem legal. Eu amo ele. O Cardo Mariano, o Cardo de Santa Maria, ele chama, né? Mostrou-se promissor em algumas doenças, inclusive doenças do fígado, colesterol alto e psoríase. Pesquisas feitas há mais de 30 anos, imagina esse livro aqui, não sei ver como é, mas é para lá de velho. O que eu acho que é de 1951. Esse livro que tu tá lendo? Só deixa eu ver, um pouquinho. Do Deepak Chopra, é? Nossa, então ele era novinho quando ele escreveu. Não, de 2001. Ah, tá. 2001. Aí sim. Em 2000 já era 30 anos atrás. Sim. Pesquisas feitas há mais de 30 anos em pacientes com fígado danificado devido a uma variedade de causas descobriram que os indivíduos que tomaram filimaria, como ele chama também, como a gente chama, tinham mais probabilidade de apresentar melhora, tanto clínica como laboratorial, do que os do grupo de controle. Em descobertas, essas descobertas eram reais tanto em pacientes com infecção pela hepatite, quanto hepatite A, quanto hepatite B. Então, psoríase, hepatite, colesterol, acho que todos têm o fígado, né? Sim, tudo tem a ver com o Cirrose. fígado. Sim, sim. Ele restabelece o fígado, né? Ele restabelece o fígado. Então, realmente, assim, ele é maravilhoso para os tratamentos, para qualquer tipo de coisa no fígado. Tá? E aí está sendo muito utilizado por causa da esteatose, porque está todo mundo com esteatose, né? Tá? Todo mundo com esteatose. Quanta gente parou durante a pandemia de se exercitar, né? De fazer atividade física regular, teve que ficar em casa, né? Então, isso tudo vai acabar estourando em algum lugar, né? E o fígado, né? Ele é o representante dos nossos músculos, né? Dos nossos tendões, né? Então, ele precisa do movimento, né? Tá? Então, o fígado, ele adoece quando não tem movimento, né? Quando a pessoa não faz uma atividade física regular, né? Tá? Reduz os níveis de colesterol, Tamara, desacelera o desenvolvimento de arteriosclerose. Também, sim, sim. Sim, porque o fígado faz o sangue, né? O fígado produz o sangue. Vamos pensar chinesmente falando aqui, né? O fígado produz o sangue, né? Aonde está o colesterol, né? No sangue, tá? Ele tá gordura livre, né? Dentro do sangue, né? Tá? E aí a arteriosclerose, né? Quando o colesterol não, as placas, né, das artérias começam a ficar grossas, né, começam a criar camadas, e aí danificam e vão diminuindo, né, tá, vão diminuindo a parte útil da veia, né, da artéria, tá, e aí vai cada vez passando menos sangue ali, né, porque ela vai se fechando, né, então essa é uma forma de tratar, então, utilizando o cardo mariano, né, é super importante, né, e temos outras, né, ervas que também vão ser importantes para isso, inclusive, não só ervas, né, mas, por exemplo, para isso, muito importante também o limão, né, o limão ajuda a desintoxicar e tornar o nosso organismo, né, alcalino, né, então ele ajuda a eliminar todo quanto é tipo de toxina e gordura, né? Então, é muito importante também o uso diário do limão, né? Tá? Segundo a OMS, de 65% a 80% da população em países em desenvolvimento, né, se utilizam, então, de plantas, né? E veja, Jaque, né? Vamos pensar a nível de Brasil aqui, né? Quantos milhões nós temos aqui?
Quase 8 milhões, né? Quase 8 milhões de clientes para você. Olha como isso expande, né? Tu não acha? Eu preciso comprar uns 3 hectares de terra ainda. Né? Então, é só uma questão de tempo de começar a desenvolver e bora lá, né? Bora vender, tá? E isso só vem aumentando, né? Tá? Porque vem sendo cada vez mais divulgado, mais utilizado. Os médicos, tu vê eles fazendo lives falando, né? De plantas, de ervas, inserindo isso nas consultas, né? Eu acho que eu comentei com vocês, né? Que a minha mãe estava com pressão alta, lembra? E com dificuldade de dormir. E aí, o que o médico indicou para ela? Uma tacinha de vinho toda noite, né? Para dormir melhor, né? Então, vejam, né? Ao invés de dar Rivotril, ele indicou uma taça de vinho para ela, né? Então, são essas coisas que a gente vai identificando que estão sendo modificadas, né? Porque, claro que ele sabe que o Rivotril vai fazer a pessoa ficar viciada, né? É claro que ele sabe que isso não vai resolver o problema dela. É claro, eles não são burros, né? Então, uma parte tem acordado, né, para isso, né? Uma parte tem acordado. Então, a gente tem visto, sim, atitudes diferentes de alguns médicos, tá? Então, a tendência, e espero que isso só cada vez aumente, né? Tá? No RNSUS, então, né, que é o programa fitoterápico da Farmácia Viva do SUS, tá? Nós temos incorporado a esse sistema o uso aprovado de 71 espécies vegetais, tá? Que aí o SUS, né, fez aí um estudo em parceria com as universidades federais, né? E aí eles foram estudando ervas e foram agregando ervas, então, aos tratamentos, né? Então, através de estudos, né? Das melhorias das pessoas, né? Na RDC 10, nós também temos 66 espécies vegetais, né? Indicadas, tá? Para determinados tipos de tratamento. Então, também foi aí um programa que foi realizado no sentido de, então, verificar, né, substâncias, aí foram feitos estudos também, aí vinculado com as universidades federais, né, para incluir, então, cada vez mais ervas, né, nas que são ofertadas, então, dentro do SUS, né. De 2012, então, a 2017, tá? Em 24 estados aqui do Brasil, tá? Houve, né, uma quantidade de entrada de unidades farmacêuticas de 2.748.409, né? Pessoas foram atendidas, tá? Né? E saídas, né? Tá? 1.889. Então, entraram unidades em termos de fito, né, fitoterapias para serem utilizadas e foram, então, saíram, né, foram utilizadas, foram dadas para clientes, né, 1.889.000, né? Então, temos muito ainda a explorar, né? Temos muito ainda a crescer, né, esses números, né? E a tendência é cada vez mais a gente ver esse crescimento, né? Então, que plantas, né? Lá em 2007 nós tínhamos espinheira santa, tínhamos guaco, né? Depois, em 2009, 2010, né, foram adicionados aí a alcachofra, a soja. A soja a gente sabe que é muito importante aí para os tratamentos de menopausa, né, calorões, né, reposição hormonal, tá? A garra do diabo, né, a cáscara sagrada, a aroeira e a unha de gato. E em 2012, com o Rename, então foram adicionadas mais ervas, e aí entrou a babosa, a hortelã-pimenta, o psyllium, né, e o salgueiro, tá? Então, essas são algumas, né, dessas várias ervas que são ofertadas, então, dentro do SUS, né?
Existem vários projetos, então, apoiados pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós temos, olha aí, as tinturas, né? Cremes, né? Cremes que integram aí a fitoterapia, né? Saquinhos de chá que são produzidos diretamente dentro das próprias unidades básicas, né? Tá? E aí o cliente ele já leva, né, essas coisas, ele já leva isso para casa, já leva para o tratamento, né? Então, há um impacto econômico, né? Aqui eu trouxe um caso, então, de 30, né, meses de projeto em Botucatu, em São Paulo, né? Foram 8 toneladas de plantas medicinais secas utilizadas, de 3 para 12 hectares, tá? Até que é bastante, né, Jaque? Tá? Para 3 para 12 hectares, né? Então, tinha 13 no final desses 30 meses, então, tinha 12 hectares produzindo, né, há uma comercialização em torno de R$ 150 mil, né, entre agricultores e a empresa primária, né, então são formas aí, há um impacto econômico também, não só para a parte financeira, né, relacionada com a saúde do município, né, há uma redução nesses custos e há uma geração de empregos, né, e de oportunidades mercadológicas no entorno dessas vendas e dessa produção, né, de fitoterápicos, né. E em Toledo, então, que tem mais ou menos 120 mil habitantes, né, houve uma economia de 606 mil reais em medicamentos, né, no primeiro quadrimestre de 2016, né. Na farmácia com manipulação, né, foram 12.335 pacientes atendidos e 401 mil cápsulas aí de fitoterápicos fornecidos, né? Uma economia de 49, quase R$ 50 por pessoa atendida, né? Tá? Então, vejam que dá para fazer muita coisa, né? 2016, já, 2016, tá? Então, vejam, tem mercado para fito, né? Tem mercado para fito. Gente, eu sou bem sincera para vocês. Não vem um paciente aqui que não sai com uma listinha, tá? É claro, eu não tenho aqui as ervas para poder disponibilizar, mas cada um dos meus clientes, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui em Bento, eu visitei as lojinhas, né, de produtos naturais. Então, eu dei uma observada, né, procurei, né, depois até houve indicações, porque num primeiro momento não encontrei muita coisa, né, e depois eu fui descobrindo cada vez mais locais, né, que tinham essa venda, né, tá, e hoje é o que eu faço, né, faço uma listinha, né, de indicação de fitoterápicos, e aí indico lojas onde a pessoa pode comprar, né, e começar a fazer seu próprio tratamento, né? E sempre sai com uma listinha. Ah, não quer fazer, não está disposta, não quer modificar, né? Não tem problema, mas vai sair com a sua listinha, né? Tá? Então, eu sempre acho que isso é super importante, né? Que mais aqui, né? Vamos começar, então, a falar sobre questões mais técnicas, né? Dentro dos conceitos da fito, tá? Então, nós temos, dentro do conceito da fito, vocês estão enxergando minha tela, né? Tá? Nós temos a planta medicinal, que é a espécie vegetal, porque pode ser cultivado ou não, né? Pode ser que apareceu ali uma espécie lá na... Eu sempre digo, né? Um inso, apareceu um inso, né, Jaque? Lá na propriedade da pessoa, e quando ela vai arrancar, era um dente de leão, né? Tribom, né? Mais cálcio do que qualquer outra coisa, né? Hoje teve uma pessoa aqui comprando uma caixa de abelha com febre, daí eu estava na hora plantando. Daí a mulher, gente, ai, quanto isso? Eu disse, aonde? Cadê? Não tem.
Aqui não tem isso, né? Não, eu não tô falando com isso aqui, porque aqui é Desde remédio, quando é picão comida. é isso, né? Aqui é remédio, é isso aí, né? Tá? Então, pode ser cultivado ou não, né? Pode ter surgido ali, né? Tá? Com propósitos terapêuticos. E ela pode ser fresca ou seca, tá? Até a seca, tem muita gente que não gosta da seca, né? Tá? Até já vamos desfazer aí alguns dilemas, né? A seca, gente, quando a gente seca uma erva, a gente concentra os princípios dela. Ela perde toda a água, porque nós não precisamos da água da planta, nós precisamos do princípio ativo, tá? Então, quando a gente seca adequadamente uma erva, o princípio ativo fica só o princípio ativo na planta, tá? Não há perda. Muito pelo contrário, ele fica mais concentrado, porque eu não tenho a água da planta, entende? Tá? Então, algumas pessoas dizem, mas não é fresca, é seca. Eu digo, melhor ainda, porque daí está concentrado ali, só o que tu precisa, só o princípio ativo, né? Tá? Então, mas tem que ser feito da maneira adequada, né? Não dá para secar no sol, por exemplo, né? O processo tem que ser gradual, é lento o processo de secagem das ervas, tá? É lento, não pode ser ao sol, tem que ser, né? A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Tem que ser numa determinada temperatura, se for muito alta a temperatura, ela seca muito rápido, e daí aí é uma perda. Aí, nesse caso, é uma perda, porque daí não é feita a secagem, não dá tempo de absorver e de concentrar esse ativo, tá? Aí há uma perda se eu faço uma secagem muito rápida, tá? Depois nós temos a droga vegetal, tá? Que é quando a planta é seca ou triturada, né? Então, tanto a droga vegetal quanto a planta são denominadas matéria-prima vegetal, né? Então, aí as cápsulas, o que elas têm dentro? Matéria-prima vegetal, tá? Também temos o derivado vegetal, né, que é um produto obtido por processo de extração da matéria-prima vegetal ou por prensagem, utilizando a planta seca ou fresca. E aí nós temos os óleos das plantas, né? Então, nós temos óleo de abacate, nós temos óleo de amêndoas, né? Que também são extraídos. Então, isso é um derivado vegetal, ok? Depois nós temos o produto fitoterápico, que é... Oi? O óleo de oliva. Óleo de oliva também entra aí. Isso mesmo, Jaque. Tá? E maravilhoso também, com efeitos fitoterápicos maravilhosos, né? A oliva, tá? E o produto fitoterápico, então, que é o produto industrializado obtido com emprego exclusivo de matérias, um medicamento fitoterápico, tá? Aí vai estar escrito medicamento fitoterápico na caixinha. Então, aí nós temos, né? Alguns representantes aí famosos, por exemplo, né? Deixa eu pegar um específico. Xarope de guaco, tá? Isso é um medicamento fitoterápico, tá? Vai ser um xarope produzido com o guaco, com o emprego da matéria-prima ativa vegetal, ok? Daquele determinado produto. Então, vamos ver aqui como é que isso funciona, né? Assim, mais visualmente falando. Então, nós temos a planta. Dessa planta, então, nós podemos ter a planta in natura, que vai gerar o remédio fitoterápico, ok? Tá? Nós temos a droga vegetal, então, que pode virar um fitocomplexo e depois um produto fitoterápico, tá? Nós temos o derivado vegetal, que vai seguir a mesma trilha, vai gerar um fitocomplexo e vai gerar um produto fitoterápico. E nós temos também um princípio ativo isolado. Aqui entra, nesse último item, a indústria química, tá? A indústria farmacêutica,
tá? Nós temos um princípio ativo isolado, então, digamos assim, cardo mariano, tá? O princípio que foi isolado é a silimarina, ok? Ele é um princípio, um dos princípios ativos do cardo mariano, ok? E aí, então, ele vai para uma semissíntese e vai gerar um medicamento químico, tá? Antes ele passa também por um processo de purificação, ok? Tá? Então ele faz a purificação, faz uma semissíntese e vira um medicamento químico. Neste caso, o que que ocorre? Por que que a gente tem tanto problema aí com reações adversas com medicamentos, né? Se eles vêm lá da planta. O problema é que quando tu isola apenas um princípio ativo, e aí mistura, tu tira todo o resto da planta que fazia uma compensação para aquela planta não ser tão agressiva para o ser. Aí o que eles fazem? Eles tiram só um princípio ativo. E toda aquela parte que fazia aquela planta ser equilibrada, né, para não agredir o ser, é retirado, ok? São outros pequenos princípios ativos que também estão na planta, mas que ficam, isso fica, tá? Eles retiram só aqueles que eles querem. Por exemplo, a silimarina, ela vai trabalhar diretamente a parte do fígado, né? Quando tu retira ela do seu ambiente comum, o que que ela perde? Ela perde várias vitaminas e minerais que faziam um balanceamento para ela ser melhor absorvida, para ela ser melhor processada pelo organismo, ok? Que eram substâncias naturais que tinham naquela planta. E aí, quando isso acontece, ainda eles fazem mais uma coisa, misturam com outros princípios. Aí nós temos esse cruzamento de informações e não temos um equilíbrio ali dentro, e aí vai gerar os efeitos adversos, como, por exemplo, que é famoso, todo mundo conhece, né? Quem já tomou anti-inflamatório sabe, né? Ataca o estômago. Ataca ou não ataca? Alguém aqui já tomou anti-inflamatório? Eu já tomei, tá? Ataca ou não ataca o estômago junto? Omeprazol, né? Aí ele indica um anti-inflamatório já com omeprazol. Tu já não leva um só que tu precisava, tu já leva um outro que tu vai precisar para o teu corpo poder lidar com esse aqui. Entendem? Né? Então, esse é o problema, né? É a mesma coisa que acontece ali com o sal, eu já expliquei isso para vocês, né? Quando refina o sal, retira todos os minerais que fazem ele ser balanceado no nosso organismo, que vão fazer com que o nosso organismo funcione melhor, absorva adequadamente esse sal e lide com o sódio que tem no sal. Né? Agora, quando eu faço, então, esse processo de purificação ali do sal, para ele ficar branquinho, para ele ficar fininho, para ele ficar, né, do jeito que a gente quer ali utilizar na cozinha, né? Aí ele perde o que deixava aquele elemento equilibrado para o nosso organismo, ok? Inclusive, eu acho que eu já mostrei para vocês, né? O meu livrinho, eu super recomendo também, mas ele é difícil, tá? Deficiência de Sal. Tá? É um livro muito famoso aí entre o pessoal da comunidade Ayurveda, principalmente. Eu vou dizer aqui, ó, dentro desse livro, vocês não vão acreditar, tem tratamento de pressão alta com sal. E aí, o que que vocês acham disso? É loucura? Não, não é loucura. É o sal correto. O sal correto, ele não nos agride, né? Tá, ó. Doenças do fígado aqui, ó. Tratamento com sal para doenças do fígado. Com sal. Tá? Então, gente, tem tratamento de pneumonia,
do sistema digestivo, do sistema imunológico, né? Ó, são colheres e colheres de sal que a gente deve comer. O que vocês acham disso, né? Vão dizer, ah, mas tu tá louca, né? Tá louca. Vai começar a indicar sal para as pessoas, né? Claro que não, né? Porque se eu vou indicar sal, vão mandar me prender, né? Vão mandar me prender, dizendo que eu tô louca, né? Que eu não sei, ó, infecções de ouvido, surdez e perda de equilíbrio com sal, tá? Então, uma das minhas patroas, ela é nutricionista ayurvédica, ela fez a especialização dela na Índia, a comida dela eu não consigo comer. Que é puro Tanto sal. sal, muito sal, e ainda depois ela pega um moedor de sal, ela tem um sal rosa dentro, dá uma chacoalhada e moe aquele sal em cima da comida. Eu não como, eu passo mal cada vez que eu como. É que tu não tá acostumada, né, Jaque? Aí se tu for aumentando mais esse sal, né, tá? Esse sal que é normal, né? Olha aqui, ó, né? Olha o que ele tá escrevendo aqui na capa, ó. Deficiência de sal causa a maioria das enfermidades. Que enfermidades? Resfriados, inchaço por deficiência de sal. Tá? Hepatite, asma, bronquite, artrite, psoríase, Alzheimer, Parkinson, alergias, linfomas, hemorroidas, pneumonia, enfisema, né? Enxaquecas, colite, hipertensão, infecções oportunistas, né? Indigestão ácida, infecções vaginais, câncer de pulmão, problemas da próstata, autointoxicação, intestino irritável e doenças do coração por falta de sal. Mas qual sal? O sal correto, o sal marinho sem ser processado, tá? Então, aí ele contém os minerais que vão manter ele equilibrado, que vão equilibrar esse sódio no meu corpo. O problema é quando ele passa por todo esse processo de purificação e fica só o sódio, não sobra mais nada, só o sódio. E aí ele vai se tornar prejudicial, porque eu tenho só aquela parte ali do sal. Entendem? Então, é da mesma forma que acontece com o princípio ativo, que é isolado da planta. Tiram só aquilo que eles querem, né? E aí o resto que dava um balanceamento para aquela planta é jogado, é eliminado, né? Então, e aí esse princípio ativo, vinculado a outros, vai gerar malefícios, porque aquilo que dava, né, o equilíbrio para ele foi retirado, tá? Então, é isso que acontece. Tudo bem até aqui? Estou falando muito hoje, né? Então, vamos adiante. Então, aqui a gente tem algumas referências, tá? Botei aqui algumas referências de produtos fitoterápicos para vocês terem uma ideia, né? Então, óleo de alho, xarope de guaco, né? Cúrcuma, né? Como suplemento, calmã aqui, né? Que é o que nós temos aqui, passiflora, né? Que é a passiflora? É maracujá, né? Chá de maracujá, tá? Salgueiro aqui nós temos também, né? Tá? Que é esse calmã, tá? É para se acalmar, tranquilizar, né? Para ervas em gotas aqui, ó, para endometriose, ó. O que nós temos aqui? Artemisia, erva baleeira, unha de gato e uxi amarelo, tá? São todas plantas, né? Provavelmente isso aqui é uma tintura, né? E esse flexível aqui, né? Em que nós temos aqui esqueci o nome? Não é arnica. Antigamente eles faziam esse aí com arnica, tá? Cânfora. Cânfora, isso mesmo. Tá? E é muito bom esse flexível, eu já usei, né? Eu tenho os dores lombares aí, né? Tá? É muito bom, tá? Então a gente pode usar o que é bom, né? A gente pode aí, né? Vale a pena a gente investir nesses medicamentos fitoterápicos, porque de fato eles fazem diferença aí no nosso organismo,
tá? O Sinfíton é o Confrei. É o Confrei? Isso aí. Confrei, sim. Então, gente, o Confrei também ele é maravilhoso para pessoas que têm feridas que não saram, não curam, tá? Tu tem aí, Jaque? Não pode tomar. Não, ele foi proibido. Inclusive, dentro do SUS, ele foi proibido, né? Porque tinha gente que tomava com chá de Confrei, ele é super tóxico, né? Tá? Então, é só para usar para fazer lá aqueles cataplasmas, né? E colocar diretamente em cima das feridas, né? Tá? Só com sabonete com ele, fica muito bom. É, tu tem aí, Jaque? Tem Eu vou querer uma mudinha. Nós vamos negociar umas mudinhas aí. Tá? Então, aqui eu coloquei mais algumas coisas sobre o princípio ativo, né? Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um princípio ativo que foi super famoso aí, né? Num determinado período, né? Tá? Que é o Tamiflu, né? O Tamiflu, o princípio ativo dele vem da onde? Tá? Vocês estão me vendo, gente, ou caiu? Não, tá aí. É da Tamiflu do anis. Oi? O Tamiflu, o princípio ativo é o meu princípio ativo do anis, né? Anis estrelado, isso mesmo, tá? Peraí que agora eu acho que deu um crepe aqui no meu computador. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Não sei o que aconteceu. Voltou aí para vocês? Tá, sim. O princípio ativo, né, que foi retirado do anis estrelado é o Tamiflu, que foi muito utilizado ali na época do H1N1, né? Tá? E assim nós temos outros princípios ativos aqui, né? O paracetamol, cloridrato de fenilefrina, né? Todos esses, cafeína, anidra, da onde vocês acham que sai cafeína, né? Tá? Então, também como relaxante, analgésico, são todos princípios ativos que foram retirados de plantas, isolados, né? Tá? Então, plantas que tinham esse princípio ativo, isolou aquele princípio ativo, usa só essa partezinha ali da planta, né? E aí faz essas misturas, né? Tá? Então, muitas Agora eles vezes não é usam isso mais o que princípio ocorre. ativo, né, Tamara? Agora eles fazem um sintético, né? Eles sintetizam, Sim, né? Não usam mais o princípio porque ativo. eles acabam criando sintético químico. Sim, eles acabam criando sintético químico, assim como as essências, né? Tá? Então, tu acaba gerando um subproduto dos óleos essenciais, por exemplo, né? Também é um sintético aromático, né? Não é a planta, né? A essência olfativa da. Cadê você? Caiu. Eu acho que eu caí, e acho que todo mundo caiu, não sei. Que fechou e abriu de novo. Tá me vendo, Jaque? Agora sim. Eu tô aqui, Pro. É? Não caiu? Será que foi só eu que caí? Deu uma apagada. Apagou. Deu uma. Apagada. Até parece que foi no Zoom, nem foi aqui na internet, porque ele mesmo se autoconectou. Então vamos lá. Então vamos compartilhar de novo aqui. Estão vendo? Sim? Tá? Então aí a gente tem, e sim, temos os sintéticos, né? Tá? Então, nós temos, vamos ver a colheita, né? Como é que a gente tem que fazer a colheita, né? E preparar o uso das ervas, né? Tá? Bom, chuva nem do orvalho, de preferência ela deve estar seca, né? Ai, minha internet está instável aqui, vocês estão me vendo ainda? Tá piscando tudo aqui. Colher quando o sol não estiver muito quente, né? Porque a planta também não pode estar murcha, tá? Não pode estar feia também, né?
tá? O ideal é antes do florescimento, porque quando ocorre o florescimento da planta, tu tem toda a energia da planta direcionada para a flor, para gerar a flor, né? Então, o ideal é colher antes que ela floresça. É claro, né, que nós vamos ter casos como, por exemplo, a Marcela tem que estar florida, né? A camomila tem que estar florida, né? Aí nós vamos ter outros casos, aí nós temos as flores, né, que vão ser importantes nesse caso, tá? Mas nas demais, o ideal é colher antes de ter, então, a flor, porque a flor retira um pouco da potência da planta, ok? Né? Para a colheita, então, das flores, o ideal é esperar o completo florescimento, tá? Então, quando for e vamos caindo e voltando, e vamos caindo e voltando. Caiu e voltou. Mas eu tô achando que nem é aqui, viu? Eu acho que tô achando que é o Zoom. Jesus amado.